vamos falar sobre a escravidão do capitalismo. Esse assunto acordou na minha cabeça, sabe? E eu fiquei desde a hora que eu acordei elaborando, pensando sobre isso. Eu sou de 98, então eu sou aí da geração Z, mas tem algumas coisas em comum também com a geração dos millennials, né? Porque aí é uma transição, né? Pois bem, hoje em dia eu sou formada, né? Eu me formei ano passado. Inclusive, né, alguns vlogs que eu gravei no meu canal estão aí registrando, tipo, os meus últimos momentos na graduação, né? Ali eu quis deixar registrado aquela minha fase da vida, sabe? Eu aproveitando, enfim, para registrar essas lembranças, essas memórias. E aí eu me formei ano passado, tem mais de um ano, então em agosto, né, nós estamos em outubro, em agosto eu fiz um ano de CLT, meu primeiro ano, carta assinada. E, gente, direitos trabalhistas amo, né? Muito se fala de CLT hoje em dia, né? Que as pessoas não querem mais que CLT, mas eu quero sim meus direitos trabalhistas, tudo bom? Adoro direitos trabalhistas. Mas a gente tem que discutir o modelo de trabalho, sabe? A gente tem que discutir isso. Houve uma época que eu tava na faculdade e eu fazia estágio, então eu saía de manhã, 7 horas da manhã de casa, passava o dia inteiro fora, meu estágio era mais ou menos de 6 horas, e aí eu chegava na faculdade por volta de 5 horas da tarde, 5h30, por aí. Tinha aula às 7 horas e chegava em casa às 11 horas da noite. E era só o tempo de deitar assim, ó, e já levantar pra ir de novo pro estágio. Eu pegava 2 ônibus para chegar no estágio, depois eu pegava um ônibus para chegar na faculdade, depois um ônibus da faculdade para casa. E a minha bolsa de estágio era muito baixa, né? Porque é baixa mesmo o salário do estagiário, né? A bolsa do estagiário. E não tinha vale alimentação ou refeição, então eu tinha que me virar, né, com esse dinheiro da bolsa. E aí eu tinha que sair de casa com o meu lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. Porque como o meu salário era muito baixo, se eu almoçasse fora um dia, esse valor já seria referente a um dia meu de trabalho. Então, comprometia muito o meu orçamento. Então, eu tinha que levar minha marmita e me rebolar. E eu não sei como é que eu conseguia fazer isso. E aí, quando chegava final de semana, eu tinha que fazer a comida da semana, porque se eu não fizesse a comida da semana, eu tava lascada, porque se eu comesse fora um dia, já comprometia meu orçamento, imagina eu passar uma semana sem ter feito a marmita. E tempo para fazer a marmita eu não tinha, porque a minha casa é muito longe da faculdade. Então não tinha como eu sair do estágio, voltar em casa para depois ir na faculdade. Não dava, então eu não tinha tempo durante a semana para eu fazer minha comida. Então eu precisava fazer no final de semana. Aí no final de semana eu também precisava estudar, né? Porque tem um volume muito grande de matérias, de coisas, provas, trabalhos. Então eu precisava tirar um tempo para estudar. Eu precisava arrumar a casa, lavar roupa. Não tinha tempo de fazer nada durante a semana. E se eu não fizesse, não tinha ninguém que fizesse por mim. Eu precisava descansar. Não sei, que só se for na hora de dormir mesmo, né? Descansar. E se eu quisesse ter lazer, eu não tinha dinheiro. Porque se um almoço fora já comprometia meu orçamento, imagina uma festa, imagina um cinema, né? Gente, complicado demais. E aí o que aconteceu? Eu surtei. Comecei a ter crises de ansiedade e eu chorava no ônibus, chorava no estágio, chorava na faculdade. Eu não via, assim, esperanças, assim, sabe? Eu fiquei realmente muito mal e eu não sabia que eu estava sofrendo com ansiedade, até que a minha gerente lá me chamou para conversar
E ela falou que ela teve crise de pânico e tal, e que ela tinha até uma tatuagem assim, escrito acalme-se, que era pra lembrar ela dos passos que ela tinha que fazer quando ela começava a ter esses ataques, sabe? E eu olhando assim pra ela, tipo, sem entender por que ela tava falando aquilo comigo, porque eu não associei, gente, tipo, que eu estava tendo problemas com ansiedade, sabe? Depois que eu fui internalizar. E aí, o que eu pensei? Eu preciso fazer alguma coisa sobre isso, eu preciso melhorar. E aí foi quando eu comecei a fazer mais esportes, né? Porque nessa época eu não estava fazendo nada. E eu sou uma pessoa que eu sempre fui ativa, assim, sempre estava fazendo alguma coisa, sabe? Academia, yoga, Muay Thai, desde nova, assim, desde 14, 15 anos. Eu sempre, sabe, fui uma pessoa assim ativa. E nessa época eu não tava fazendo nada, porque eu não tinha tempo ali, não tinha encaixado na minha rotina. Mas aí eu me inscrevi na academia do campus. Lá na minha faculdade tinha um centro esportivo, né? Tem um centro esportivo. E eu me inscrevi lá na academia, que os estudantes pagavam mais barato. E aí nessa época foi quando eu comecei a correr. Então lá tinha uma pista de corrida, né, no centro esportivo. E o que eu fazia? Eu chegava, já trocava de roupa, corria e fazia musculação. E aí tomava banho e ia pra aula. Ou às vezes nem tomava banho. Dependia do dia. E aí eu agarrei nisso como uma boia de salvação, sabe? E ali aquele era o meu momento do dia, sabe? Eu chegava ali no centro esportivo e lá é um ambiente mais tranquilo, mais calmo, né? Depois de toda a agitação de trânsito, de ônibus. E aí eu chegava lá, passarinhos, árvores, fim de tarde, sabe? Tipo, era o meu momento. E aí, nossa, eu comecei a ficar muito cansada, obviamente, né? Eu lembro que eu comecei a render nada quase nas aulas, né? Minha última aula eu tava sempre assim, ó, de tão cansada, sabe? Mas eu vejo que isso foi bom, que isso me ajudou a dar mais endorfina, eu acho, mais clareza mental pra mim, que tava naquele momento de muita ansiedade, de muito estresse, que às vezes você entra no buraco e você não vê saída. E aí eu comecei a ver saída, eu comecei a aplicar para vagas de estágio home office. Apliquei para várias vagas no LinkedIn e até que consegui um estágio home office. E aí a minha qualidade de vida, né, ela deu um salto gigantesco. E aí, enfim, isso foi uma empresa. E depois já troquei de empresa, continuei também numa outra, fui para uma outra empresa home office, na verdade híbrido, que você vai no escritório uma vez na semana. E aí fui efetivada nessa empresa, né? Então eu tô há 1 ano sendo CLT na empresa que eu já trabalhava de estágio. E é isso, e assim, agora nesse momento eu quase não tô indo mais no escritório, porque eu mudei de gerência, algumas coisas mudaram na empresa e não é mais imprescindível que você vá no escritório toda semana, então eu vou lá de vez em quando. Então eu tenho uma rotina muito confortável, né, digamos assim, para uma pessoa que trabalha CLT. Porque eu trabalho de casa, eu vou ali na academia, volto e já posso sentar no computador, ou seja, não pego trânsito, não demoro pra nada, sabe? Tipo assim, é maravilhoso. Eu me sinto muito abençoada, muito grata de poder trabalhar home office. E isso é qualidade de vida, sabe? Pro trabalhador. E eu fico pensando, fico lembrando dessa época em que eu não tinha tempo pra nada. E nessa época que eu surtei, eu me sentia culpada. Eu me sentia culpada por não estar suportando aquela rotina que na minha cabeça era uma coisa normal. Porque muitas pessoas vivem dessa maneira, muitas pessoas têm uma rotina super exaustiva. E eu via isso também, tipo, na minha faculdade, por exemplo, né? Muitos colegas que tinham, assim, uma rotina puxada e que estavam ali todos os dias. E eu fico, gente, por que comigo é assim? Por que eu estou me sentia mal, sabe, de estar mal? Eu achava que eu deveria estar simplesmente vivendo a minha vida e seguindo. E me sentia culpada, né, por não estar suportando aquela rotina exaustiva. Gente, tipo assim,
quando chegava o final de semana, eu não ficava tranquila, tipo assim, pensando, ufa, que bom, chegou o final de semana. Só de pensar que o final de semana tava chegando e eu teria que fazer um monte de coisa e eu ia me sentir cansada, exaurida e frustrada, meu coração já começava a acelerar, só de pensar que o final de semana tava chegando. Então, assim, imagina, minha rotina era muito ruim. E eu ficava assim, gente, por que comigo é assim? Por que eu me sinto assim? Né? Sendo que no capitalismo, as pessoas vivem assim, as pessoas têm esse tipo de rotina exaustiva e tudo mais. Por anos, né? E aí, e hoje em dia, que eu tenho uma rotina muito melhor, e mesmo assim, eu ainda me sinto escrava do capitalismo. Por quê? Porque eu preciso ficar 8 horas por dia devotada à empresa, sabe? São 8 horas por dia que, por mais que eu esteja, às vezes, sei lá, fazendo uma outra coisa, vamos supor, levantei aqui, fui ali na cozinha, lavar um pratinho que ficou na pia. Você fica com a cabeça pensando no trabalho, você não desliga, entende? Então você tá sendo consumido pelo trabalho. E no momento atual, eu tenho um emprego CLT e mais outro que eu sou prestadora de serviço autônoma. Ou seja, eu tenho 2 empregos. No outro eu não faço 8 horas por dia, né? É uma coisa assim variável. Então, e eu faço à noite, mas eu penso, gente, eu tenho 2 empregos. 2 empregos. E mesmo assim, a minha situação não é, minha situação financeira não é boa, assim, não é? Sabe? E eu fico, gente, que é isso que a gente tá vivendo, sabe? E aí eu tenho que viver a minha vida com base nisso, com base no fato de que eu preciso estar 8 horas por dia conectada à internet, fazendo coisas para outras pessoas, resolvendo problemas de outras pessoas. E com isso, tem pessoas que estão ganhando muito mais dinheiro do que eu com o meu trabalho. Isso é chocante. E isso imprime um ritmo de vida em que eu só posso viver nas férias ou nos finais de semana. E aí, na segunda-feira, você não vive a sua vida. Na segunda ou sexta-feira, você não vive. Você vive para o trabalho. Porque toda a sua rotina, tudo é organizado para o trabalho. Então, seus hobbies, suas coisas ficam em segundo plano, porque você precisa priorizar o seu trabalho. Porque você precisa pagar suas contas, você precisa do salário para pagar suas contas, para viver, para comer, enfim, etc. Só que você tem um teto na sua cabeça. Você ter um que comer é uma coisa básica da existência humana. E que a gente perde a nossa existência, a nossa única vida que a gente tem, tão preciosa, que passa tão rápido, a gente perde trabalhando para outras pessoas. E a maioria das pessoas, gente, vai viver uma vida inteira assim, trabalhando, enriquecendo os outros, e não vai realizar nenhum sonho. E não vai fazer nada para si próprio, sabe? Porque muitas vezes não tem nem como, não tem nem espaço, não tem nem tempo, não tem nem disposição. E eu estou, assim, lutando até hoje para ter uma vida cada vez mais satisfatória, para ter pelo menos um trabalho que me satisfaça, em certa maneira, sabe? Já que a gente tem que trabalhar, não tem pra onde correr, né? Então, para ter um trabalho que me satisfaça e sigo estudando, né? Terminei a faculdade, estou fazendo uma pós-graduação, visando a melhora da minha qualidade de vida, né? O meu direcionamento profissional. Mas, sinceramente, não é isso que eu gostaria de estar fazendo. Se eu já tivesse uma casa para morar, uma terra para plantar, muito provavelmente, é uma casa minha, né? Tipo assim, não pago aluguel, nada. Muito provavelmente, eu não estaria fazendo isso aqui que eu tô fazendo hoje, né? Eu acho. Eu estaria me dedicando mais a mim. Eu pensei, gente, se eu tivesse mais tempo pra mim, eu faria muito mais coisas. Ou eu faria, às vezes, nada. Sabe, se dá o luxo de não fazer nada. E eu tô tão lascada da cabeça com esse lance de ter que estar fazendo, ter que estar produzindo, que pra mim é difícil, às vezes, não fazer nada. Eu tirei 10 dias de férias. E, assim, pensando, eu queria descansar, sabe? Eu queria não fazer nada.
Acordar e pensar, o que é que eu tô afim? Não tô afim de fazer nada, tô afim de fazer tal coisa. Entende? E pra mim foi super difícil esse exercício de não fazer nada. Porque algo me dizia, você tem que fazer, você tem que produzir, você tem que se sentir produtivo de alguma maneira. Inclusive essa palavra produtividade, você ser produtivo. Estou odiando essa palavra. E olha que, né, eu sou economista e a produtividade, né, é um conceito muito importante dentro da economia. Mas a nossa vida não pode ser reduzida à economia. Ai, economia. Ai, o mercado. Dane-se. Saco, meu. E, enfim, tudo isso ficou entalado aqui, sabe? E às vezes, o que é que eu me sinto? Culpada. Às vezes, de não querer trabalhar. Culpada por... sei lá, por achar meu trabalho às vezes um saco, sabe? De falar, ai, que saco, como eu vou ter que pegar aqui esse computador e trabalhar, sendo que eu trabalho de casa, eu tenho toda essa comodidade. Mas a questão é, você continua sendo um escravo soft do capitalismo, você continua sendo um ratinho ali, sabe, na roda do capitalismo. Mesmo trabalhando de casa, né? Uma roda muito mais confortável, vemos e convenhamos, uma rotina muito mais confortável, mas não deixa de ser, né, uma escravidão, uma prisão, de certa maneira. E eu pensei, gente, é sério isso? Que eu tenho que passar a minha vida, desperdiçar a minha vida, minha existência, trabalhando pros outros? Sabe, tudo bem que eu posso empreender, mas a questão não é essa. A questão é você perder a sua vida para você sobreviver. Essa pra mim que é a questão. Porque não importa se você ganha 5 mil, se você ganha 10 mil, se você ganha 20 mil, 30 mil, porque tem gente que ganha, né? Mas se você vende suas horas para você trabalhar, para você viver, você é um escravo. E você é um proletário. Então, eu não sou feliz com isso, sabe? Isso me incomoda demais. E às vezes eu me sinto mal de pensar assim, sabe? E às vezes eu me sinto mal, às vezes, de não estar produzindo tanto, sabe? Eu entro numas brisas assim que eu tenho que mostrar, que eu tenho que ser a melhor, que eu tenho que me dedicar e que eu tenho que ir além pra eu ser vista no meu trabalho, sendo que eu faço um bom trabalho. Eu sei que eu faço um bom trabalho. Eu sou uma boa profissional. Mas às vezes eu fico me cobrando como se eu tivesse que fazer mais, que ir além, que dar o meu sangue, sabe? E eu fico me sentindo mal às vezes por não fazer isso. Quando eu penso, gente, eu já faço bastante. Sabe? Trabalhar já é o suficiente, né? Tipo, fazer essas funções bem feitas já é o suficiente. Então, é uma loucura, sabe? Essa vida no capitalismo. E a geração Z tá questionando isso bastante, né? E tem todo o direito, sabe? Mas as pessoas não querem mais trabalhar. Esse papo já é velho. Não é de agora, que tem gente que fala que ninguém quer mais trabalhar. Mas hoje em dia, com o mundo das coisas do jeito que estão, é super compreensível, porque qual o incentivo que um jovem tem para perder a sua vida em prol de um salário que você não compra nada, você não faz nada? Como é que você vai pagar um aluguel, sabe? Tipo assim, o preço do salário, o nível do salário, ele tá totalmente descolado do nível pra você viver minimamente bem, de você viver num lugar legal, confortável, de você comer bem, sabe? Você tem que ficar ali contando as moedinhas pra comprar um arroz e feijão, sabe? Então, assim, pra você comprar uma casa, poxa, eu tô aqui, eu me formei ano passado, né? Eu tô seguindo o script, porque, né, não nasci com costas quentes, então tenho que correr atrás das minhas coisas. Então, seguindo o script, fazer faculdade, correr atrás de fazer uma carreira profissional, porque diploma não garante nada. Então,
Você que não dê seus pulos, que não vá construindo, tecendo ali a sua carreira profissional não pra você ver. Você vai terminar a faculdade, você vai ficar chupando o dedo. Então, sabe, eu fui seguindo, assim, o script. E até hoje estou seguindo o script. Terminei a faculdade, estou fazendo uma pós. E já tô planejando já um outro passo adiante, né? Essa coisa de ter que evoluir, ter que... Mas tá difícil, sabe? Tá muito difícil. Eu não sei quando é que eu vou comprar uma casa, por exemplo. Quando é que eu vou poder fazer isso. Porque toda a melhoria que eu tô tendo até o momento, assim, de qualidade de vida, né? De poder aquisitivo, eu tô transformando isso em... Tô melhorando o meu estilo de vida, entendeu? E não sei, sei lá, quando que eu vou conseguir comprar uma casa ou fazer uma viagem internacional, por exemplo, né? Não vai ser por agora, vai demorar. E tipo, mano, o que a gente precisa fazer, sabe? Tá muito difícil. Então, a geração Z tá muito certa em questionar tudo isso, sabe? Porque, gente, a vida é uma só, ela passa muito rápido. E a gente não tem que se acomodar mesmo. Não tem que ficar, tipo, achando que é isso, sabe? Porque a gente tem que ter qualidade de vida. Às vezes, por exemplo, eu tô com cólica, eu tomo remédio pra cólica, mas a cólica demora até passar. E, tipo, até o remédio fazer efeito, dói bastante. Fico pensando, gente, que bom que eu tô em casa. Porque eu posso fazer uma compressa quente ali, colocar aqui e ficar sentadinha quieta, ou deitar na cama com o notebook e ficar trabalhando da cama enquanto que eu tô com a compressa. Imagina se você tá num escritório. Você não vai conseguir fazer isso. Sabe? Teve uma vez que eu tinha perdido a gata, né? A gatuxa. E eu tava muito triste, muito triste. E eu fui pro escritório. E eu não conseguia parar de chorar. Eu não conseguia lembrar da gatuxa sem chorar. E eu pensei, gente, por que eu vim? Sabe? Mas muitas vezes você não tem escolha, você tem que ir trabalhar e mostrar produtividade, mesmo você estando mal. Isso é cruel, sabe? É cruel demais, gente. Então a gente tá mais que certo em questionar e não se culpar. Não se culpar, às vezes, por não ser o melhor funcionário, não se culpar por não ser o mais produtivo do mundo, porque, ai, gente, paciência, né? Tem coisas que são mais importantes.